entrevista aqui em nossos estúdios, nesse início de semana, com a economista Denise Cassama. A Denise Cassama, que está com a gente aqui nos estúdios da Rádio Diário e a quem nós agradecemos o nosso muito obrigado, é uma paulista de nascimento, mas já se considera uma amazonense de corpo e alma. Seja bem-vinda, Denise Cassama. Muito obrigado por tua presença aqui. Obrigada eu. Bom dia, Patrick. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. O prazer também é nosso. O Amazonas, gente, é o 6º estado do país com o maior número da população na situação chamada de extrema pobreza, 13,8%. E um detalhe, esses 13,8% vivendo com renda diária inferior a $1,90. Isso equivale a R$ 7,73 pela cotação de ontem. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e foram divulgados na última quarta-feira. Então, Denise Cassama, como é que você vê primeiro isso? Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é um estado de pobreza extrema ou de extrema pobreza. Como é que se caracteriza isso? Bom, a extrema pobreza, você já até definiu, segundo a ONU, é quem ganha menos de 5 dólares por dia e caracteriza com que a pessoa recebe, mal dá para ela se alimentar, que é a função básica do ser humano, mal dá para ela alimentar ela e aos seus familiares em um dia. Então, que extrema pobreza é o camarada que está trocando o almoço pela janta e não toma café. Ou seja, uma refeição por dia? Faz uma refeição por dia, 2 no máximo, e não consegue fazer mais nada, não consegue ter uma atividade, não consegue ter renda para se locomover e buscar emprego nem nada. Então, isso é a chamada extrema pobreza. Isso é chamada extrema pobreza. Ou seja, mal se alimenta. Esse percentual de 13,8% é alto? É extremamente alto. Apesar de as pessoas... Eu já ouvi muito desde que eu estou em Manaus que o amazonense não morre de fome porque está do lado do maior rio do mundo. Peixe, então, né? Tem peixe. Mas a gente sabe que não é bem assim a realidade das nossas comunidades isoladas. Nem sempre tem essa questão da fartura do peixe ou da caça ou de qualquer... A questão da agricultura também existe toda uma complexidade para desenvolver aqui. A senhora tocou num assunto interessante, porque eu já ouvi de amigos meus de outras partes do Brasil que dizem assim, vocês só morrem de fome lá se vocês quiserem. Então, vocês são muito acomodados. Tem muitas árvores frutíferas e tem muito rio com água doce, ou seja, o peixe por lá. Vocês são acomodados. E eu fiquei pensando sobre o que esses meus amigos falaram lá fora. A senhora concorda com isso? Não concordo. Também já ouvi bastante isso, né? Falar da fartura, mas não é bem. Nem toda a comunidade é na beira do rio e nem todo o rio também tem essa abundância de peixes para pescar ou coisa parecida. Geralmente quem fala isso é porque nunca veio aqui. Né? O que conhece, muitas pessoas que falam daqui, a gente que viaja bastante sabe, nunca vieram aqui. Ainda hoje, em pleno século XXI, tem gente que ainda fala tem muito jacaré passeando na rua em Manaus. Né? Então, são essas mesmas pessoas que acham que aqui tudo é fácil, tudo é farto. Né? A gente sabe que as terras cultiváveis não são tão grandes assim aqui no estado do Amazonas, além da pressão ecológica de não desmatar a mata para transformar isso em áreas cultiváveis. Né? Então, a boa parte da nossa agricultura é a agricultura de várzea, e ela é aquela agricultura plantada nos beirões, quando o rio desce, pega aquela margem que está cheia de sedimentos férteis, e é de onde sai a nossa melancia, boa parte do nosso abacaxi, mas a gente sabe que também as verduras, elas são por sistema de hidroponia, então existe a necessidade de um certo investimento, né? E a questão de você só ir na mata pegar é uma visão muito simplista, né? Então, isso não existe mais. Talvez na década de 70 você podia falar isso, mas hoje, em pleno século XXI, não é mais assim. Tanto é que a gente vê o povo venezuelano, o povo haitiano,
que vieram para cá por situações políticas, humanitárias em seus países, eu não vejo nenhum vendendo peixe na rua. Eu vendo, principalmente os haitianos, com aquele carrinho de picolé, né? Sim. Lá, e os venezuelanos pedindo mesmo ajuda nas ruas, nos semáforos, lá se colocando à disposição para trabalhar. Então, de fato, a senhora aborda um tema bem interessante. Quem está lá fora fala isso, mas a realidade aqui é bem diferente, né? O município de Manaus, se a gente olhar do ponto de vista geográfico, nós somos um ponto de urbanidade no meio da floresta. Então, nós não... Diferente do desempregado que está no Rio, em São Paulo, eu vou para o interior, vou pegar um ônibus e vou tentar a vida no interior ou em outro município. Tudo aqui é mais complexo, né? Para a gente, as distâncias da capital para o interior são maiores e a atividade do interior, a atividade econômica é extremamente baixa. Então, a maior parte dos nossos interiores, infelizmente, a atividade econômica principal, a maioria trabalha na prefeitura, né? Não tem atividade para dar emprego para todo mundo. Então, é bastante complexo. A gente tem uma dependência muito grande do polo industrial de Manaus, né, que está tentando se recuperar de uma das piores crises econômicas, mas aliado a isso, a gente também está enfrentando o processo de aumento da tecnologia, a indústria 4.0. Então, as vagas que deixaram de existir há 3 anos atrás, quando começou a crise, elas não foram recriadas integralmente porque a tecnologia cedeu espaço para o emprego. Então, o camarada está desempregado, né? Segundo dados do IBGE, nós somos 13 milhões de desempregados, mas a gente também tem que levar em consideração os em situação de desalento e os subempregados, né? Os que estão em situação de desalento são aqueles que estão à margem do mercado de trabalho, os que já estão com uma idade maior, mulheres que já estão desistindo de procurar emprego porque pela idade, pelas características, eles já não conseguem com tanta facilidade. Já estão desalentados? Ou desalentadas? Na situação de desalento, que a gente fala, né, segundo o IBGE. E tem os subempregados, aqueles que estão vivendo de bico, de freelance, que também não é uma renda constante. Sabe? É bastante preocupante a situação aqui, né? Mas tudo isso porque a atividade econômica ainda está muito lenta. Denise, nós tivemos um aumento da pobreza extrema no Brasil de 2014 até 2018. É importante registrar que esses dados do IBGE são referentes a 2018, né? E, segundo o próprio Instituto, houve um aumento de 4,5 milhões de pessoas que caíram para extrema pobreza de 2014 a 2018. Ainda não era o governo atual. E no Brasil inteiro são 13,5 milhões de pessoas vivendo com aquele valor, lá menos de $5 por dia, né? Isso é muito grave. Isso não é só uma questão econômica, né, Denise? A questão política, a gestão de políticas públicas, a questão da desigualdade social, também ela influencia nesse dado, né? Sem dúvida. É lógico que assim, o grande componente disso é a própria economia. É a própria economia que não está girando. Mas também a ausência a redução de políticas públicas voltadas para o segmento social, elas reduziram consideravelmente no governo anterior. E no atual governo também a gente não está vendo grandes indicadores, né? O governo aqui atual tem um pensamento bem liberal quanto à economia e a gente não está vendo realmente grandes políticas econômicas para combater a miséria que está crescendo no país. A produção do polo industrial que tem uma alta com a Black Friday, que é aquele tipo de promoção que acontece uma vez por ano, enfim. Na tua avaliação, esse tipo de aumento da produção do polo industrial de Manaus, que é o nosso motor, já dá para as pessoas que estão desempregadas a oportunidade de sonhar com a volta do emprego? Não é bem assim. Infelizmente não é bem assim. Dá para sonhar, a gente sempre tem que estar sonhando, né? As datas comemorativas, elas são muito importantes para o comércio e para a indústria. Então, esses itens que estão sendo oferecidos na Black Friday, eles já foram produzidos
provavelmente ao final do primeiro semestre já foram vendidos para o comércio. Então, os empregos que eventualmente poderiam ter gerado já foram. Mas o que está acontecendo? Quando houve o processo de crise, o que o patrão fala para o empregado? Olha, eu vou ter que demitir aqui, reduzir eu quero saber se você dá conta do seu trabalho e de mais um. O camarada, para não ficar desempregado, vai falar que sim. E se ele está dando conta de fazer o trabalho dele mais um, mesmo que haja um aumento da produção, não necessariamente o patrão vai contratar mais um. O patrão também investiu em modernidades na sua indústria, automatizou parte do seu processo e cargos deixaram de existir. Então, infelizmente, só o simples aumento da produção não necessariamente possa significar um aumento de emprego. O que eu diria que pode acarretar um aumento de emprego é quando a gente sabe da implantação de uma nova indústria no polo industrial, que aí não existia, está começando a existir e efetivamente ela vai gerar empregos. Pois é, e essa questão da implantação de uma nova indústria, quando é aprovado no CAIS, o Conselho de Administração da SUFRAMA, a gente lê assim: o CAIS aprova mais 20 projetos de ampliação, diversificação ou de instalação mesmo. E a gente comemora isso, não é? Mas o emprego não é tão rápido assim também. Não é tão rápido. Não chega tão rápido. Porque como você falou, Patrick, o CAIS aprova o projeto. Então, eu tenho o projeto, o que é? Uma expectativa de implantação de uma unidade e, em cima dessa expectativa, há uma expectativa de venda, de geração de emprego, de investimento. Mas mesmo que a empresa ela tenha até 3 anos para se implantar e, dependendo da situação, muitos acabam não se implantando porque a economia brasileira não está atrativa para esse tipo de investimento e está arriscada, né? Ninguém está em condições de perder recursos nesse exato momento. Mas não deixa de ser uma expectativa positiva, né? Então, quando é o meu termômetro também na minha consultoria, assim, a coisa está melhorando quando tem mais gente interessada em vir para Manaus. Nós passamos quase 3 anos sem empresas interessadas em se implantar. E quem está aqui está tentando se virar nos 30, né? Vou produzir, vou diversificar, mas eu não vou necessariamente empregar. Eu vou pegar esse funcionário que estava nessa linha, vou transportar, vou trocar ele para a linha nova. Um dia eu produzo a linha A, outro dia eu produzo a linha B, mas eu não vou necessariamente empregar. Agora, quando eu sou uma fábrica nova, pode até demorar 3 anos, mas eu vou empregar. Então, o processo, a economia do Amazonas, ela é mais sensível nesse processo de crise, porque a gente não tem tantas alternativas econômicas hoje, né? A gente fala muito nos fóruns de economia, de desenvolvimento, que nós precisamos ativar a indústria do turismo efetivamente. E eu realmente, particularmente, acredito que vai ser um grande polo aqui, gerador de empregos, mas a gente tem que trabalhar ainda muito. Falta muito para a indústria do turismo ser uma indústria profícua e boa geradora de emprego. Mas eu creio que ela é, efetivamente. Denise, vamos voltar aqui para os dados aqui do IBGE, da extrema pobreza, que ficou aqui uma dúvida em relação ao Amazonas especificamente, né? O Amazonas é o 6º estado do país com maior número, né, de população em situação de extrema pobreza, cerca de 14%, vamos colocar aí para 4 milhões, aproximadamente 490 mil pessoas vivendo na extrema pobreza. O IBGE apontou que essa pobreza extrema atinge principalmente o estado do Norte e Nordeste. E, em especial, a população sem instrução, naturalmente, ou com formação fundamental incompleta, parda e negra. E um dado muito triste também do IBGE é que os negros ganham menos 31% que os brancos, ou seja, você faz a mesma função, né? Exatamente a mesma função, seja numa linha de montagem, seja na área administrativa, e o negro ganha 30% a menos. Você que é consultora do Polo Industrial de Manaus, que acompanha as empresas do PIN, como que as empresas estão trabalhando nessa questão racial? De inclusão, muitas vezes até de quebra de cultura mesmo, né? A gente tem que notar também que nós temos muitas empresas estrangeiras, né, que tem seus critérios, mas acredito que assim, esse paradigma ele está muita indústria está tentando superar esse paradigma de
da questão do negro, do pardo, né? Até do indígena também, né? Até do indígena também, né? Em parte é cultural, né? Nós falamos agora há pouco, existe muita gente vem de fora, acha que o amazonense, e aí vem... eu já ia falar sobre isso. Em geral, o indígena são acomodados, né? O que não é verdade. A mesma coisa ocorre com os baianos, né? É a mesma coisa. É uma cultura que se impregnou e muitas vezes um compromete, né? É uma cultura preconceituosa que compromete também o mercado de trabalho dessas pessoas. As pessoas muitas vezes talentosas deixam de trabalhar por conta disso, né? Esforçadas, né? Eu queria só destacar um ponto também que é muito comum aqui no Amazonas e que contribui com esse dado do IBGE, é que muita gente aqui ainda nos interiores trabalham na base do escambo, né, das crocas. Então eu pesquei um peixe a mais, vou crocar com um fulano que cultivou mais alface, mais cenouras. Entendi. Ou matou um boi sobre uma parte. Então, isso é mais na zona rural? Mais na zona rural, né? Então, quando a gente fala dos municípios, nem sempre há circulação financeira, porque eles trabalham na base da croca também, né? Como complemento da renda. Então, às vezes, a renda é baixa, mas o camarada acaba trabalhando com o excedente dele, não de forma financeira. Ainda há pouco a senhora falava que aposta muito no turismo, pelo menos foi o que eu entendi, né? A senhora aposta bastante no turismo. E a Paula levanta essa situação aí do preconceito com os negros e os indígenas. Também, né? E aí eu pergunto, na sua avaliação, o turismo, ele poderia abrigar essas pessoas que são nativas, principalmente os índios, né? Os negros também, claro, mas os índios mais ainda, e tem um conhecimento muito grande. Dava para usar essas pessoas, usar no bom sentido, a inseri-las no mercado de trabalho nessa questão do turismo? Sem dúvida alguma. Eu acho que a indústria do turismo ela é plenamente inclusiva nesse aspecto, porque, aliás, necessária, né? Nós estamos no Amazonas, por que não valorizar o nosso indígena, que a gente só lembra deles na época do boi, né? Exato. Ou quando tem um jogo fora aqui, que o pessoal do Sul costuma fazer algum tipo de discriminação também. Discriminação, mas é importante só registrar que isso não quer dizer que o negro ou o indígena não possam trabalhar numa indústria, né? Não, mas abrir aí um leque de opções, principalmente para os indígenas, para o turismo que conhecem, né, a região. Que conhecem bem a região, sabem, dariam excelentes guias. O que não nos falta são belezas naturais. O nome Amazônia, ele é um dos nomes mais falados no mundo todo, né? A cada 5 palavras, uma é Amazônia, né? Algo assim eu já tinha lido. Ele é bem, lamentavelmente. No Google, a Amazônia é bastante citada. Quando tem, por exemplo, Paula, essa situação de queimadas e tudo mais, isso explode, também, né? Sim. Eu não sei se a gente vai poder finalizar nessa pergunta. Dentro dessa criação de novas matrizes econômicas, temos o ecoturismo, que a senhora citou, mas também tem a questão do polo naval. Como é que anda o projeto do polo naval, que está aí, mais de 5 anos... em avaliação, em debate? Poderia ser uma matriz econômica ou ainda é algo muito incipiente? Não, eu acho que tudo é válido. O Amazonas tem uma das melhores tecnologias da indústria naval, né? Vários barcos que são abastecidos do Brasil inteiro são fabricados aqui. Eu acho que tudo é válido, né? Só até onde eu acompanhei, só tem que verificar um espaço bom, porque a indústria naval ela destrói bastante tem a questão ambiental, né? Mas ela é uma indústria importante que também gera muito emprego, né? Porque os trabalhos são efetivamente manuais, né? Preciso de pessoas. A indústria naval ela tem não é automatizada. Ela gera muito emprego aqui na nossa região, né? É um dos segmentos que gera bastante emprego, é a indústria naval. O governo do estado ele tem falado muito nessa questão de viabilizar a economia, de fomentar o mercado, na questão de poder explorar, né, entre aspas, inclusive, de uma forma sustentável a Amazônia. Além do ecoturismo, polo naval, quais outras matrizes econômicas a senhora poderia citar aí que a gente possa implementar, mas sem comprometer mesmo o meio ambiente, porque muitas vezes algumas pessoas entendem isso como um clichê, mas é importante a gente compreender que
a floresta precisa ser preservada, né? A floresta existe, como em todo o Brasil, eu acho que fomentar os polos de micro e pequenas empresas que fazem atividades pequenas sem desmatar a mata sempre é interessante, né? A microempresa também ela é uma grande empregadora no Brasil. Então, uma microempresa ela pode existir o polo moveleiro. Sim, não necessariamente da indústria. Fica mais Iranduba, né? Mas precisa estimular, né? Sim, aí um grande sim. gargalo, né, que a gente tem aqui no Amazonas é a questão logística, né? O nosso escoamento, não é à toa que o nosso tambaqui vem de fora, boa parte do que a gente consome é de fora, porque a nossa malha logística, infelizmente, é terrível, né, para a economia. Então, uma produção do interior não chega aqui para Manaus a um custo competitivo. Sim, interessante. Então, isso tem que ser revisto, tanto do que a gente estiver falando de uma crise econômica, seja turismo, seja qualquer outra matriz, a gente tem que melhorar logo nessa questão logística, né? da logística. A gente vê esses barcos, ainda há pouco, a questão do barco que a gente estava falando, uma boa parte das embarcações da nossa região, que são os nossos ônibus, os nossos trens, né, de se locomover, ainda são embarcações muito antigas, né? Muito, com casco de madeira ainda. Não. Muito antigas. Né? A legislação já obriga a mudar para casco de ferro, né? Mas não tem o armador não tem recurso, né? E muitos deles, infelizmente, trabalham de forma ilegal, né? Porque acabam só no porto que eles recebem, pagam imposto sobre a receita de quem embarca, mas eles ficam pegando passageiros em vários pontos e aí eles não declaram essa receita. Então, aí na hora de buscar um financiamento para transformar o casco em casco de ferro, ele não tem como demonstrar que ele tem viabilidade econômica. Esbarra na dificuldade, não é? Denise Cassama, economista, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, começar a semana falando sobre a economia, que é um tema que todos nós temos que falar. Todos nós. O brasileiro está falando muito sobre política, que é importante, até bem pouco tempo ninguém conversava tanto sobre isso. O pessoal reunia em mesa de bar só para falar sobre resultado de jogo, de futebol. Ou a mulher do vizinho, essas coisas assim. Mudou totalmente. Totalmente, né? Mudou. Então hoje o brasileiro já está falando sobre política muito mais. Isso é muito importante. Sobre economia, e economia também, mais ainda, porque tem a ver com a nossa vida. Muito obrigado. Denise Cassama, economista, começou a falar com o aumento da miséria no Brasil, enveredamos pelo polo industrial de Manaus, outros segmentos que podem ajudar a economia também, como o turismo, e nosso muito obrigado, que nós tenhamos uma boa semana. Uma boa semana para todos nós. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, Denise. Obrigada, hein?